Durante muito tempo, a gente ouviu, mas ela não parece autista, ela é tão inteligente, ela não tem nada, isso é só a personalidade dela. E talvez isso tenha sido uma das partes mais difíceis de toda a nossa caminhada. Porque enquanto muitas pessoas enxergavam uma menina tranquila, querida, nós estávamos vivendo uma realidade completamente diferente dentro da nossa casa. Então, hoje a gente decidiu contar um pouco da história da Cecília, não como especialista, mas como os pais, os verdadeiros pais, o começo de... A Cecília nasceu em março de 2020, bem no começo da pandemia. Então, tudo já começou num contexto muito conturbado. Era a nossa primeira filha, em 18 de março de 2020. Era praticamente o primeiro dia, e fomos só nós dois cuidando dela. Não tinha rede de apoio, não tinha ajuda, o mundo inteiro estava vivendo aquele caos, o lockdown, todo mundo em suas casas. O parto em si foi um momento muito difícil emocionalmente para mim, porque ela ficou sentada na minha barriga e precisou nascer de cesárea. E o hospital estava um caos naquela semana por causa da pandemia. Na verdade, um caos não, o hospital literalmente fechou. Eu me lembro muito bem da correria entre os corredores. Tá? Desde o primeiro momento, ela sempre foi um bebê muito intenso. Nós costumamos dizer que ela nasceu já de olhos abertos, observando tudo ao seu redor. E ela chorava muito, muito mesmo. Só que todo mundo falava, isso é normal, primeira filha é assim mesmo. Bebê chora mesmo. Então, a gente tentava acreditar que aquilo fazia realmente parte. Vivíamos um dia de cada vez, tentando aprender sozinhos e ajudar ela. Mas o sono dela sempre foi muito diferente. Ela sempre dormiu muito mal. Era muito leve. Qualquer barulhinho acordava ela. E ela acordava muitas vezes durante a noite. Teve períodos que ela acordava literalmente de 40 em 40 minutos. Então foi um puerpério muito pesado emocionalmente. E o que todos falavam para nós, que isso era só uma fase, se prolongou por anos. Ela completou 1, completou 2, completou 3, e o sono não melhorava, nunca. Não importava com o que nós fizemos ou fazíamos. Eu estudei sobre ciclos de sono, sobre higiene de sono, sobre rotina. Levamos elas para fazer várias sessões de acupuntura, homeopatia, microfisioterapia, todos os tipos de técnicas alternativas nós tentamos. Depois de um tempo, começaram as crises. Começaram os episódios que assustavam muito a gente. Quando ela se machucava, por exemplo, quando ela chorava, ela vendia a respiração e desmaiava. Ela ficava roxinha, virava os olhos, contorcia os braços e as pernas. Perdia totalmente o controle muscular. E eu disse para a Letícia várias vezes, parece uma convulsão. E ela literalmente parava de respirar. Era desesperador. Inclusive, eu tive que fazer processo de respiração várias vezes, boca a boca com ela. E ainda assim, nós ouvimos, isso é manha, deixa ela sozinha, ela vai parar uma hora. Inclusive da própria pediatra dela. Hoje, com o diagnóstico da Cecília, nós olhando para trás, a gente percebeu quantos sinais já existiam. O apego intenso na mãe, a adaptação escolar foi muito difícil, o atraso da fala, o puxar pela mão toda hora, o apontar os objetos e não falar e não gesticular, somente apontar, muito encontro com barulhos em igrejas, jantares, casamentos, churrascos em famílias, enfim, dificuldades com qualquer mudança. Ela sempre usava a mesma coberta, a mesma fronha de travesseiro, a mesma posição para dormir. E quando nós andávamos de carro, se nós mudávamos a rota, ela chorava. O brincar dela também nunca foi funcional, sempre foi uma reprodução do que ela via no cotidiano. O Fabiano sempre me falava, a Cecília é diferente das outras crianças. Precisamos procurar ajuda. Mas eu tentava cada vez mais um pouco. Acreditava que aquilo era só o jeito dela. A procura pelo neuro começou principalmente por causa da questão do sono. Ela tinha 4 anos. Acordava 6, 7, 8, 10 vezes na noite. Acordava gritando, se batendo na gente. As madrugadas literalmente eram uma loucura em nossa casa.
Também teve a questão com os escapes urinários. Ela desfraldou com 3 anos, mas ainda tinha e continua tendo muitos escapes urinários durante o dia. À noite, ela ainda usa fraldas. Ela não possui controle total do esfíncter. Nós não fomos até um neuro procurando um diagnóstico de autismo, jamais. Nós fomos procurar ajuda. E logo na primeira consulta surgiu a possibilidade do diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista. O neuro solicitou uma avaliação com uma neuropsicóloga. Foram meses de testes, entrevista com nós e com a escola. A Cecília fez vários testes, muitos mesmo. E o resultado foi um TEA nível 1 suporte com TDAH e provado altas habilidades. Ou seja, a conclusão foi que o cérebro da Cecília funciona de forma totalmente diferente. O que confundia todas as pessoas era esse simples fato, que ela não era uma criança que incomodava. Ela era normal perante as pessoas. Nós nunca tivemos reclamação da escola. Lá ela ficava quietinha, sentada, não gritava, não corria, não fazia bagunça. Então, muita gente dizia, ela não tem nada, ela é só uma criança tão querida, tão quietinha. Mas em casa, ela descarregava tudo. Era em casa que vinham as crises, o descontrole, a desregulação. Ela tinha crise todos os dias que chegava da escola. Literalmente todos os dias. O quão difícil é, o quão difícil foi e o quão difícil é. A gente passou por um período de negação, principalmente porque as pessoas questionavam muito o diagnóstico. Falavam que isso era frescura nossa. Que nós estávamos procurando e não tinha em nossa filha, né? Que ela não tinha cara de autista. Isso é o que mais se ouve na prática. Então, nós passamos cerca de 1 ano procurando outras opiniões, outros profissionais, outros neuropediatras. Mas todos eles chegavam à mesma conclusão, que é a nível 1 de suporte, TDAH e provável altas habilidades. Aí vem uma questão que a gente vai levantar hoje. Hoje entendemos que o autismo em meninas ainda passa muito despercebido pela sociedade e por muitos profissionais, tá? Isso é um dos motivos que nós temos que os diagnósticos em meninas é mais tardio do que em meninos, porque a menina consegue mascarar de forma mais fácil. Elas aprendem desde pequena a fazer o masking. Elas aprendem muito rapidamente como se comportar em sociedade. Copiam falas, comportamentos das outras meninas. Ainda mais quando junto com o autismo vem uma inteligência acima da média. Então, as pessoas de fora enxergavam uma menina inteligente, quietinha, querida, educada, e achavam que tudo estava bem com ela. Mas não é bem assim. Mas ninguém vê o esforço interno daquela criança para se enquadrar na sociedade. Tivemos o diagnóstico e então eu digo que entramos em um mundo totalmente diferente. Começaram as terapias. Era fono, psicóloga, terapia ocupacional, psicopedagoga, vários termos que até então a gente não tinha contato. E a evolução dela foi muito grande. Não porque queremos mudar quem ela é, mas porque queremos proporcionar ferramentas para ela viver melhor, ter mais autonomia. Também brincamos que a melhor terapia dela foi a nossa pequena Valentina. Ela acaba forçando a Cecília a se submeter a várias situações que ela não faria se estivesse sozinha. A Cecília aceita ficar em qualquer lugar, desde que a Valentina esteja junto. Ela somente parou de chorar na escola quando a Valentina, mesmo bebê, começou a frequentar a escola também. Talvez existam pais assistindo esse vídeo hoje e sentindo aquela sensação de que tem alguma coisa diferente com o seu filho ou com sua filha, mas ninguém o entende. E a nossa maior mensagem é: não ignore aquilo que vocês estão percebendo. Não se guiem pela opinião de terceiros.
Só vocês conhecem realmente o filho de vocês. Se desconfiam de alguma coisa, vão atrás e procurem ajuda. O filho de vocês não consegue fazer isso sozinho. Ele só tem vocês. Vocês são a voz dele perante o mundo. Ele só tem vocês. Muitas vezes é a mãe que percebe primeiro que existe algo diferente acontecendo. E depois do diagnóstico, é ela que mergulha naquele mundo junto com a criança. O quanto antes uma criança receber ou recebe o apoio, mais oportunidades ela tem de se desenvolver plenamente. Porque isso não Não. é teoria. É É a a nossa nossa vida. vida.